Antes de Recife ser Recife, antes dos prédios altos, das pontes iluminadas e das avenidas cheias de carros, havia apenas um encontro poderoso entre o mar, os rios e os arrecifes. A cidade nasceu em um lugar que parecia ter sido desenhado pela própria natureza para guardar segredos. De um lado, o Oceano Atlântico batia forte. Do outro, os rios Capibaribe e Beberibe cortavam a terra, formando ilhas, mangues, canais e caminhos de água. E, protegendo tudo isso, havia uma longa barreira de pedras naturais, os arrecifes, que quebravam a força das ondas e criavam uma espécie de porto seguro. Foi justamente daí que veio o nome Recife. No início do período colonial, a região não era vista como uma grande cidade. O centro de poder ficava em Olinda, fundada pelos portugueses em 1535. Olinda ficava no alto, em uma posição estratégica, bonita e protegida. Lá estavam os senhores de engenho, as igrejas, as casas mais importantes e a administração. Recife, por outro lado, era a parte baixa, úmida, ligada ao porto, ao trabalho pesado, aos navios e às mercadorias. Era o lugar por onde entrava e saía a riqueza de Pernambuco. E essa riqueza tinha um nome principal, açúcar. Durante os séculos XVI e XVII, Pernambuco se tornou uma das regiões mais ricas da América Portuguesa por causa dos engenhos de cana-de-açúcar. O açúcar produzido no interior era levado até o porto do Recife para ser embarcado rumo à Europa. Aos poucos, aquele pequeno povoado portuário começou a ganhar importância. Armazéns foram surgindo, comerciantes chegaram, marinheiros passavam, escravizados eram desembarcados e mercadorias de todos os tipos circulavam por suas ruas estreitas e alagadas. Recife ainda dependia de Olinda, mas o seu futuro já estava sendo escrito nas margens do porto. Só que essa riqueza também chamou a atenção de outros povos europeus. Em 1630, os holandeses invadiram Pernambuco. Eles sabiam que controlar aquela região significava controlar uma das maiores fontes de açúcar do mundo. A invasão foi violenta, estratégica e decisiva. Olinda, que era o centro político e simbólico dos portugueses, acabou sendo incendiada pelos holandeses no ano seguinte. Recife, por causa do porto e da localização, passou a ser o coração do domínio holandês no Brasil. Foi nesse período que Recife começou a se transformar de verdade. Os holandeses não viam a cidade apenas como um ponto de comércio. Eles enxergavam ali uma capital possível, planejada para funcionar entre rios, pontes e canais. A grande figura desse momento foi Maurício de Nassau, que chegou em 1637 para governar o Brasil holandês. Nassau trouxe engenheiros, artistas, cientistas, arquitetos e administradores. Durante seu governo, Recife ganhou obras, pontes, palácios, jardins, observatórios e uma visão urbana muito diferente da portuguesa. Uma das marcas mais famosas desse tempo foi a construção da cidade Maurícia, na ilha de Antônio Vaz, região que hoje corresponde ao bairro de Santo Antônio e áreas próximas. Ali, Nassau tentou criar uma cidade moderna para os padrões do século XVII. Foram abertas ruas, erguidas construções importantes e feitas pontes para ligar as ilhas. Recife, que antes era visto como um simples porto de Olinda, começou a assumir uma identidade própria. A cidade se tornou mais dinâmica, mais comercial e mais conectada ao mundo. Mas a história de Recife nunca foi feita apenas de beleza e progresso. Por trás da riqueza do açúcar, havia um sistema brutal de exploração. A economia dependia intensamente do trabalho escravizado de africanos e seus descendentes. Homens, mulheres e crianças foram arrancados de suas terras, trazidos à força para o Brasil e obrigados a trabalhar em condições desumanas nos engenhos, nas casas, nos portos e nas ruas. Enquanto a cidade crescia, também crescia uma profunda desigualdade que marcaria Pernambuco por séculos. Com o tempo, a presença holandesa começou a enfrentar resistência. Senhores de engenho portugueses, luso-brasileiros, indígenas aliados e grupos diversos se uniram contra o domínio estrangeiro. A luta foi longa e ficou conhecida como Insurreição Pernambucana. Batalhas importantes, como as dos Guararapes, ajudaram a enfraquecer o poder holandês. Em 1654, depois de anos de conflitos, os holandeses foram expulsos de Pernambuco. Recife voltou ao domínio português, mas já não era mais o mesmo lugar.
A expulsão dos holandeses deixou marcas profundas. Algumas construções desapareceram, outras foram adaptadas, e a cidade seguiu crescendo em torno do comércio. Recife carregava uma herança diferente e tinha sido porto, capital holandesa, centro de guerra, laboratório urbano e ponto de encontro de culturas. Mesmo com a volta do controle português, sua importância já era impossível de ignorar. Nos anos seguintes, Recife continuou disputando espaço com Olinda. Olinda ainda tinha prestígio histórico, religioso e aristocrático. Recife tinha dinheiro, porto, comerciantes e movimento. Essa tensão cresceu até explodir no início do século XVIII, na chamada Guerra dos Mascates. De um lado estavam os senhores de engenho de Olinda, ligados à antiga elite rural. Do outro, os comerciantes do Recife, chamados de mascates, muitos deles portugueses enriquecidos com o comércio. A disputa não era apenas política. Era uma briga por poder, status e controle econômico. Em 1709, Recife foi elevado à categoria de vila, o que revoltou a elite de Olinda. Para os olindenses, aquilo era uma afronta. Como aquele porto comercial, antes dependente de Olinda, poderia agora ter autonomia? A tensão virou conflito aberto. A Guerra dos Mascates mostrou que o eixo de poder estava mudando. A velha nobreza dos engenhos ainda tinha influência, mas os comerciantes urbanos de Recife estavam cada vez mais fortes. No fim, a ascensão de Recife não pôde ser impedida. Essa mudança marcou um ponto importante na história da cidade. Recife deixava de ser apenas o porto de Olinda e passava a ser um centro urbano com vida própria. Suas ruas, pontes e mercados reuniam gente de muitos lugares. Portugueses, africanos, indígenas, judeus, holandeses e seus descendentes haviam deixado marcas na cultura, na arquitetura, nos costumes e no jeito de viver da cidade. Recife crescia sobre camadas de memória, em cada ponte, cada igreja, cada rua antiga carregava rastros de disputa, dor, riqueza e resistência. Era o sinal de que aquele antigo povoado portuário havia se tornado protagonista. A cidade já tinha voz própria, força econômica e um destino maior que Olinda. Para sempre. No século XIX, Recife entrou em uma fase de grande agitação. A cidade já não era apenas um ponto de comércio. Ela se tornou um centro de ideias, debates, jornais, faculdades, movimentos políticos e disputas sociais. Enquanto o Brasil mudava, Recife também mudava. As ruas antigas continuavam cortadas por rios e pontes, mas nelas circulavam novas perguntas: quem deveria mandar no país? Quem teria direitos? Que futuro Pernambuco queria construir? Esse período foi marcado por revoltas importantes. Em 1817, a Revolução Pernambucana colocou Recife no centro de uma tentativa de romper com o domínio português e criar um governo republicano. O movimento reuniu militares, padres, intelectuais, comerciantes e pessoas insatisfeitas com os altos impostos e com a centralização do poder. Por algumas semanas, Pernambuco viveu uma experiência revolucionária. A revolta foi reprimida com dureza, mas deixou uma marca profunda. Recife passou a ser lembrado como uma cidade de pensamento rebelde, capaz de desafiar ordens vindas de longe. Poucos anos depois, em 1824, veio a Confederação do Equador. Novamente, Pernambuco e Recife apareceram como palco de resistência política. O movimento criticava o autoritarismo do imperador Dom Pedro I e defendia uma organização mais livre para as províncias. A repressão também foi forte, e líderes foram presos, exilados ou mortos. Mas a cidade continuou sendo um lugar onde as ideias circulavam com intensidade. Recife não aceitava ser apenas espectador da história brasileira. Queria participar, discutir, confrontar e decidir. Com o avanço do século XIX, Recife cresceu como centro educacional e cultural. A criação da Faculdade de Direito, instalada na cidade em 1854, fortaleceu ainda mais esse ambiente intelectual. Estudantes, professores, escritores e políticos passaram a circular pela cidade, alimentando debates sobre liberdade, modernização, abolição da escravidão, república e justiça social. Recife se tornou uma espécie de laboratório de pensamento. Das salas de aula, dos jornais,
das igrejas e das ruas saíam ideias que influenciavam Pernambuco e o Brasil. Mas a cidade também carregava contradições profundas. A escravidão ainda fazia parte da vida cotidiana. Pessoas escravizadas trabalhavam nas casas, nos serviços urbanos, no transporte, no comércio e em diversas atividades. A riqueza de muitos dependia da falta de liberdade de outros. Ao mesmo tempo, cresciam os movimentos abolicionistas, as fugas, as resistências e as organizações que defendiam o fim da escravidão. Em Recife, como em outras partes do Brasil, a luta pela liberdade não foi um presente dado de cima para baixo. Foi conquistada por pressão, coragem e resistência. No fim do século XIX e início do século XX, Recife passou por reformas urbanas. A cidade queria parecer moderna. Ruas foram abertas, áreas foram reorganizadas, prédios foram reformados ou demolidos, e novas ideias de higiene, circulação e embelezamento passaram a orientar o espaço urbano. O Recife antigo, com suas ruas apertadas, sobrados coloniais e áreas alagadas, começou a conviver com avenidas, bondes, iluminação, novos edifícios e uma vida urbana cada vez mais acelerada. Ainda assim, a relação com a água continuava central. Recife era, e continua sendo, uma cidade moldada por rios. Por isso, ganhou o apelido de Veneza brasileira. Mas esse apelido, embora bonito, não conta a história inteira. As águas que embelezam a cidade também revelam seus desafios: enchentes, ocupações irregulares, desigualdade no acesso à infraestrutura e a luta constante para equilibrar crescimento urbano e natureza. Recife nunca foi apenas uma paisagem bonita. É uma cidade que aprendeu a viver em negociação permanente com o mar, os rios e os mangues. No século XX, Recife se consolidou como uma das grandes capitais culturais do Brasil. A cidade viu nascer e crescer expressões artísticas fortes, populares e profundamente ligadas à sua história. O frevo, com sua energia explosiva, suas sombrinhas coloridas e sua dança quase acrobática, tornou-se um dos símbolos mais poderosos de Pernambuco. O maracatu, com seus tambores, cortejos, reis, rainhas e raízes afro-brasileiras, preservou memórias de resistência e ancestralidade. O Carnaval do Recife se transformou em uma das manifestações culturais mais marcantes do país. Mas a cultura recifense não ficou parada no passado. A cidade também produziu literatura, cinema, teatro, música e movimentos modernos. No fim do século XX, o Mangue Beat levou o nome do Recife para o mundo, misturando ritmos regionais, rock, hip-hop, música eletrônica e crítica social. Chico Science e Nação Zumbi transformaram o Mangue, antes visto por muitos como espaço marginalizado, em símbolo de criatividade, potência e identidade. A ideia era clara: Recife podia estar fincado na lama, mas tinha antenas apontadas para o mundo. Essa frase resume muito da cidade. Recife é tradição e invenção ao mesmo tempo. É igreja barroca e prédio moderno. É ponte antiga e avenida movimentada. É mercado popular, universidade, porto, praia, mangue, periferia, centro histórico e arranha-céu. É uma cidade que não pode ser explicada por uma única imagem. Quem tenta resumir Recife apenas ao turismo perde uma parte essencial de sua alma. Quem olha só para os problemas também não entende sua força. A cidade também enfrentou, e ainda enfrenta, desafios enormes. A desigualdade social é uma das marcas mais duras de sua história. Ao lado de bairros nobres, existem comunidades que lutam por saneamento, moradia digna, segurança e oportunidades. O crescimento urbano nem sempre foi planejado de forma justa. Muitas áreas populares surgiram em morros, margens de rios e regiões vulneráveis. Por isso, contar a história do Recife também é falar das pessoas que construíram a cidade sem terem seus nomes nos monumentos. É falar dos trabalhadores do porto, das lavadeiras, dos pescadores, dos vendedores de rua, dos músicos, dos artesãos, dos estudantes, dos moradores de palafitas, dos mestres de cultura popular e de tantos personagens anônimos que deram vida à cidade. Recife não foi feito apenas por governadores, invasores ou grandes comerciantes. Foi feito por gente comum, todos os dias, atravessando pontes, enfrentando enchentes, tocando tambores, abrindo lojas, estudando, trabalhando e insistindo em permanecer.
E é nessa insistência que a cidade revela sua alma, uma mistura de memória, luta, beleza, dor e esperança, sempre atravessada pela água e pela voz de seu povo. Viva!